nossa vida. E eu queria hoje que nós fizéssemos um paralelo entre o que é natural e o que é sobrenatural. O que é racional, que é normal, aquilo que a gente vive no dia a dia, e o que é sobrenatural. Ora, uma coisa que é racional, que é natural, é aquilo que você vive normalmente no seu dia a dia. Por exemplo, você vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro e vai pagar suas contas. Você vai pagar seu cartão de crédito e você vai ter crédito para comprar, parcelar uma compra, enfim. É algo que é normal. É um processo natural. Você vai se exercitar e vai ganhar músculo, massa muscular. Você vai estudar e vai se dar bem numa prova. Ou seja, são coisas que nós podemos ir lá e resolver. Se tem uma torneira que está pingando, que precisa ser consertada, você vai lá e conserta. Não há nenhum mistério nisso, não há nada sobrenatural nisso. Quanto maior for a sua habilidade, quanto maior for a sua habilidade, quanto maior for o seu esforço em aprender, quanto mais você se preparar para fazer uma coisa, melhor resultados você vai ter. E isso é natural. Isso é bastante racional. Bom, quando nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós precisamos alinhar as nossas expectativas com as coisas do Senhor. Afinal, o que o Senhor tem preparado para nós? É claro que quando nós somos racionais e sabemos explorar bem isso, nós vamos ter bons resultados. Você pode ser um bom pai e ter um bom resultado na criação dos seus filhos. Pode ser um bom marido e ser muito bom para organizar a sua casa. Você pode ser uma boa mãe e educar corretamente seus filhos. Isso é natural. E com a ajuda de Deus você, vai fazer um bom trabalho e vai ter bons resultados. Mas quando a gente começa a se alinhar com Deus, a gente abre a Bíblia Sagrada, a gente começa a ver que as expectativas que Deus tem para nós são maiores do que aquelas que nós consideramos normais, racionais. O que Deus quer nos oferecer vai além daquilo que é racional, daquilo que a gente está habituado, daquilo que a gente espera que vai acontecer. E a gente está sempre tendo que equilibrar essas coisas. Porque o natural, o racional, é importante. Você precisa fazer bem muitas coisas que são normais, são naturais, para ter bons resultados. Mas nós temos que tomar cuidado para não sermos demasiadamente racionais. E também começarmos a viver o que é sobrenatural, aquilo que nós não podemos fazer. Você está entendendo? Quando a gente começa a alinhar as expectativas com aquilo que está na palavra, na Bíblia Sagrada, a gente começa a entender que o que Deus quer fazer na nossa vida é muito mais do que aquilo que é prático, habitual, aquilo que é normal, aquilo que é racional. Ele quer fazer coisas que surpreendem. Ele quer ir além. E eu queria, para a gente entender melhor isso, ler o que está em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 32. Jesus multiplicou os pães e peixes às margens do mar da Galileia. Um lugar lindo, gente, que lugar gostoso de estar presente, de orar, a Galileia, o mar da Galileia. Bom, logo depois que Jesus multiplicou pães e peixes, aconteceu o que a gente vai ler aqui. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 32. Está escrito o seguinte: logo em seguida, Jesus instituiu
Não, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, sempre Pedro, né? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Diga comigo, Pedro saiu do barco. Andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus, foi se encontrar com Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Veja bem, aqui nós temos a diferença entre o que é natural e o que é sobrenatural. Aqui a gente consegue entender muito bem isso. Era natural que Pedro estivesse dentro do barco? Sim. É natural que o barco flutuasse? Sim. A gente pode explicar isso cientificamente. É natural que ocorram tempestades no Mar da Galileia? Sim. O Mar da Galileia está localizado entre a área seca do deserto, ao sul, deserto do Negev, e o monte Hermon, na divisa com a Síria, que é neve, é gelado, é frio, na maior parte do ano. Então o encontro do ar quente do norte com o ar seco e frio, aliás, seco e quente, né, do sul, promove essas tempestades ali no Mar da Galileia. É normal, isso é racional. O que não é racional é Pedro sair do barco e caminhar por sobre as águas. Isso é que não é natural, é isso que não é racional. A gente não pode explicar isso cientificamente, não tem como a gente explicar isso, porque é sobrenatural. E eu escolhi essa passagem porque ela consegue definir exatamente essa necessidade que nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, temos de identificar o que é natural, o que é racional na nossa vida, o que é sobrenatural, e buscar um equilíbrio dessas duas coisas. Você tem que ser racional? Sim. É até bom que a fé, ela tem uma dose de racional. É normal que você seja aquela pessoa que faça o que lhe cabe fazer, que é o natural, que é o racional. Mas é também importante que você entenda que quando nós entramos no universo da fé, tudo passa a ser possível. Quem recebe essa palavra? Você está entendendo o que é que Deus está nos trazendo nesta noite? Quando você entra no universo da fé, tudo passa a ser normal. O sobrenatural é possível. Aquilo que não se pode explicar cientificamente, aquilo que não tem como você explicar. Quando 2 mais 2 deixam de dar 4. Quando as pontas não se fecham. É aí que entra o sobrenatural. Então não dá para a gente explicar Pedro andando por sobre as águas. Jesus tudo bem,
Não dá para a gente explicar cientificamente, mas ele é o Senhor. Pedro desafiou todas as leis da natureza, desafiou aquilo que era natural, racional, e colocou os pés fora do barco. Eu queria que você, sabe, voltasse ao passado, e imaginasse, na prática, não é fácil você sair. Uma vez eu estava orando na praia, e eu estava cheio de fé, foi no início da igreja, eu estava orando na Barra da Tijuca, e eu estava orando, e eu me enchi de fé, e eu falei: Senhor, eu vou andar por sobre as águas. Pedro andou por sobre as águas, e eu vou andar por sobre as águas. Eu estava de sapato, de tênis, de meia, e eu enchi de fé e fui andando para dentro da água. Aí andei, a água começou a subir, quando chegou na minha canela: deixa para outro dia, Senhor, deixa para outro dia, porque não é fácil você fazer aquilo que não é natural. Mas Jesus disse: se você tiver fé, se você não duvidar, você vai dizer para este monte: passa daqui para acolá, e o monte vai passar. Você consegue entender? Então, quando a gente vê Pedro descendo do barco, o cara teve muita fé. Era noite, era madrugada. Ele teve muita fé para ele descer do barco e pisar sobre as águas, e andar por sobre as águas. O problema é que ele sabia que aquilo ali não era normal, aquilo não era racional. E aí ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Ele começou a... E aí a gente precisa pegar isso e trazer para a prática da vida da gente. Quantas coisas sobrenaturais Deus quer fazer na sua vida. Imagina, você está aqui hoje, a gente está começando esse mover, é o boca no pó. A gente vai se humilhar, a gente vai rasgar o coração, a gente vai se esforçar mais, a gente vai orar mais do que a gente tem orado. A gente está convidando a igreja para orar 3 vezes ao dia, igual Daniel orava, de manhã, de tarde e de noite. Separar um tempo para orar. A gente vai incrementar as orações nas nossas células. Vai ter o boca no pó mulheres, boca no pó homens, boca no pó diamantes, boca no pó louvor. Vai ter, todo mundo vai estar orando mais. Orar para viver o natural? Não. Nós vamos buscar, vamos consagrar nossa vida para viver aquilo que a gente já vive? Não. Consertar a torneira da sua pia não precisa de nada sobrenatural, é você que tem que consertar. Gastar menos no cartão de crédito, não é Deus que tem que descer do céu para resolver esse problema, não. É você que tem que gastar menos cartão de crédito. Dirigir melhor para que você não tenha tanta manutenção no seu carro, esse é um problema seu. Você que tem que aprender a dirigir direito, evitar os buracos, sei lá, fazer a manutenção do seu carro. O que é natural é natural. Quanto mais a gente se aprimorar naquilo que é natural, mais a gente vai ter um bom resultado. Se você é um profissional, seja bom no que você faz. Você vai ter bons resultados, mas isso ainda é natural. Você quer passar numa prova? Estuda. Se você estudar, suas chances aumentam. Você vai passar, sua chance é muito maior de ser aprovado num concurso, sei lá. Porque isso é natural, estudou, merece um bom resultado. Mas nós não estamos falando mais de coisas naturais, nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Nós estamos falando de andar por sobre as águas. Hoje de manhã eu falei aqui sobre a multiplicação dos pães e peixes. Gente, aquilo ali foi uma coisa tremenda. 5 pães, 2 peixinhos. E observe que ainda é peixinho, não é peixão não, porque existem uns peixes grandes, né? É peixinho. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Geralmente tem muito mais mulher do que homem, né? E com criança então devia ter lá por perto, sei lá, umas 15.000 pessoas que estavam lá. 5 pães e 2 peixes.
Alguém disse para Jesus: Jesus, já é tarde, a gente tem que dispensar essa galera aí, porque o McDonald's já fechou, e, entendeu? Não tem onde eles comprarem, e como é que vai ser essa parada aí? Aí alguém disse para Jesus: ó, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. Não devia nem ter falado nada, porque 5 pães e 2 peixes, o que isso significa para 15 mil pessoas? Aí Jesus disse: ô, manda todo mundo sentar aí. Todo mundo sentou na grama lá, e todo mundo se alimentou. Vai explicar isso? Como é que explica isso? Como é que explica isso? Todo mundo comeu, ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos sobraram. Não dá para a gente explicar isso. As coisas do Senhor são sobrenaturais, o nome já diz. Não dá para a gente explicar, não tem como a gente explicar. Eu já fui muitas vezes nesse lugar onde ocorreu esse milagre, e eu, sempre que eu vou lá, eu fico pensando: como é que foi essa parada? Será que, sei lá, o pão foi aumentando? Como é que foi isso, né? Eu acho, isso a Bíblia não diz, eu acho que o Senhor ia pegando pão assim, partia, dava para alguém, e o pão crescia de novo. Isso é imaginação minha, né? Partia, dava de novo o pão, né? Crescia. Eu não sei como é que aconteceu, mas foi algo sobrenatural. E eu quero dizer para você nesta noite, gente, a gente não está aqui para aprender a ser melhores apenas no que é racional. A gente ensina você a gostar de trabalhar, a gente ensina você a se cuidar, a gente ensina que você tem que cuidar da sua saúde, a gente ensina que você tem que fazer seus exames periódicos, a gente ensina que você tem que gostar de estudar, a galera que está ainda na escola e tem que gostar de estudar, a gente ensina que você deve se arrumar direitinho, né? Se você for, por exemplo, arrumar namorado, você que é uma jovem bem bonita, linda, atraente, levantar o braço, tiver todo cabeludo, o namorado cai fora. Tem que se cuidar. Você tem que isso é natural. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e Deus está me mandando dizer isso para você nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida. O mesmo poder que multiplicou o pão e o peixe lá, está à sua disposição para abençoar a tua vida, para fazer coisas sobrenaturais acontecerem. Outro dia alguém disse para mim assim: lá em casa ninguém quer saber de Jesus, ninguém quer saber de Jesus. Uma vez eu me lembro de uma garota, essa garota era garota de programa, ela fazia programa, e ela se converteu na nossa igreja. Ela não ficou aqui porque ela mora muito longe. E aí, ela falava comigo: olha, o meu marido jamais vai aceitar Jesus, porque ele tem um coração ruim, ele tem um coração duro, ele não vai aceitar Jesus de jeito nenhum. Aí eu me lembro que uma vez eu estava inclusive em Israel, e ela me ligou para dizer para mim que ela, muito emocionada, chorando, né? Ela se tornou uma mulher de Deus, e ela me ligou muito emocionada, chorando, dizendo que o marido dela estava passando na porta de uma igreja, lá na cidadezinha dela lá, estava passando na porta de uma igreja, estava cantando um louvor, e ele parou e ficou ouvindo o louvor, começou a chorar, e se ajoelhou, e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e foi para a igreja. Você está entendendo? Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Se Deus determinar, vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Então a gente precisa entender o que é racional, o que é normal. São coisas que a gente mesmo vai lá e resolve. Agora, o sobrenatural é quando Deus faz alguma coisa que é absolutamente impensável. Não dá para você ver o que está acontecendo, não dá para você entender o que Deus está fazendo, mas Ele vem e faz. Isso é sobrenatural, e a gente precisa entender isso. Há determinadas coisas que são, que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Eu vou ler aqui, tem que acelerar aqui, que toda hora. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17.
Olha só que interessante, olha aqui, presta atenção nessa parada. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Acharam aí? Hã? Acharam? Aí o mineirinho esperto fala assim: eu já achei, o bispo. Aí, está no telão. Aí. Vamos lá. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Aqui está se falando do profeta Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Era o ajudante do profeta, aliás, esse homem de Deus. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Era o ajudante do profeta Eliseu, era o obreiro dele. Ele levantou, foi lá olhar, e a cidade, o lugar que eles estavam, estava rodeado de inimigos, cercado de inimigos. E ele falou: o que faremos? Aí o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O garoto lá, o obreiro olhou e falou: mas estou vendo aqui são os inimigos, cadê? Quem é que está com a gente aqui? Versículo 17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Você está entendendo como é que a coisa funciona? Você olha para quem está do teu lado. Tem alguém aí bonito do seu lado? Tem? Hein? Tem alguém bonito? Gente, alivia. Se não está tão bonito, alivia, tá? A pessoa já fez o melhor dela, foi lá em frente ao espelho, passou um batonzinho e tal, se arrumou, então, aí, considera aí, tá? Tudo bem. Quando você olha para o lado e vê que tem alguém do teu lado, isso é natural. Você está numa congregação, mas vou dizer uma coisa para você: você não pode ver, mas está cheio de anjos de Deus aqui nessa noite. Tem fogo de Deus aqui nesse lugar. Quando você pega um demônio assim, que é uma pessoa que está endemoniada, você fala: Senhor, queima agora, o demônio está ali assim. Quando você manda queimar, o demônio começa e começa a se convulsionar, porque você não vê, mas está descendo o fogo do céu e está queimando aquele espírito mau. Você pode dar glória a Deus? É isso que a gente chama de sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que acontece que a gente não pode explicar. Nesse capítulo aqui mesmo, eu estou lembrando, no capítulo 6 de 2 Reis, logo no início dele, o pessoal lá do profeta foi trabalhar lá na roça. Naquela época, era muito difícil você conseguir comprar ferramenta, né? Não era como, você vai ali no baixinho do lado ali, compra ali a ferramenta. Não era assim, não tinha muita ferramenta. E ele estava lá, cortando lenha lá, com o machado, e de repente o ferro do machado soltou do cabo e caiu dentro do rio. E ele ficou apavorado. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, era emprestado esse machado. Não era tão fácil, repito, conseguir o machado, né? E o machado caiu dentro do rio. Aí esse rapaz foi falar com o profeta: profeta, eu estava lá cortando o ferro do machado, caiu dentro do rio, eu não sei o que eu faço agora. Aí o profeta foi lá: fica calmo, cortou um galhozinho, quebrou um galhozinho assim. Onde caiu? Caiu por aqui, ó. Ele foi lá, jogou aquele galhozinho assim. Sabe o que aconteceu, amado? Quem sabe o que aconteceu? O ferro do machado flutuou. O ferro do machado flutuou. E é isso que eu quero dizer para você hoje: o ferro do machado vai flutuar na tua vida. Diga para quem está perto de você: vai acontecer algo que é além do natural. Vai acontecer algo sobrenatural. Há anjos de Deus que estão do teu lado, te rodeando. Há anjos de Deus que estão lá na tua casa agora. Há fogo de Deus descendo sobre a tua vida. Vai acontecer aquilo que Deus determinar que vai acontecer, e ponto final. Se é para andar sobre as águas, você vai andar.
Não dá uma de Bispo Henrique, né? Desiste no meio do caminho e volta, né? Uma vez eu fui ressuscitar um morto, a bispa estava comigo. Bispo Piraci estava comigo. Eu fui para o cemitério ressuscitar o morto. Está cheio de fé. Gente, é difícil ressuscitar o morto, eu confesso. Eu conheci o rapaz era magrinho. Aí ele teve um câncer, né? E ele morreu. Aí nós fomos lá no cemitério de Ricardo Albuquerque. Você lembra, minha bispa? De noite, naquela época ainda tinha velório ainda, né? E aí tinha velório, chegamos lá, tá cheio de gente, fomos lá para ressuscitar o morto. Não, e detalhe que quem queria ressuscitar o morto era meu obreiro, nem era eu. O obreiro que falou assim, não, vamos lá que nós vamos ressuscitar. Não está na palavra, pastor? Eu falei, tá. Então vamos lá, vamos ressuscitar. Eu falei, então vamos lá. Já viu quando você vê o filme de karatê, que você sai empolgado, querendo bater em todo mundo? Sabe? Eu falei, vamos lá ressuscitar esse morto. Aí chegamos lá no cemitério de Ricardo de Albuquerque. Pergunta à bispa, estava cheio de gente, um monte de gente, todo mundo chorando morto. Um monte de gente e tal, ele é muito querido. Aí quando eu cheguei lá, o cara que era magrinho, dava dessa largura. 2 algodões assim dentro do lado. A minha fé já foi lá no pé, já foi lá embaixo. Mas eu não podia dar o braço a torcer para o meu obreiro. Eu falei, não, vamos lá. Aí o meu obreiro, que foi a causa de tudo, hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos, aquele pastor Márcio que esteve aqui, hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos. Aí ele chegou lá, na hora falou assim, aí ele tomou a iniciativa. Amados irmãos, atenção por favor, nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos muito na fé, nós cremos muito na Bíblia, temos muita fé, e nós viemos aqui para ressuscitar o fulano de tal. Aí todo mundo, cada segundo que passava a minha fé diminuía. Falei, meu Deus, misericórdia, Senhor. Não, aí detalhe, aí ele falou que deu uma palavra de fé lá, e agora quero apresentar para vocês o meu pastor, ele que vai ressuscitar. Na hora H sou eu, né? Tá. Gente, foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Eu sei por que eu não consegui ressuscitar o morto. Porque eu não tinha fé nenhuma. Eu ficava olhando, eles cobriram tudo de flores e deixaram só o dedão dele para fora do pé. E eu orando assim no pé do caixão, eu fechava o olho, aí, Senhor, será que ele já está ressuscitando? Aí eu abri a gretinha do olho, só tinha o dedão dele, paradão. Senhor, faz o dedão dele mexer, Senhor. E eu comecei a orar. Gente, eu já não sabia mais o que orar. Aquilo virou uma vigília, porque eu não sabia como parar. Falei que eu vou parar, vou dizer o que aqui? Né? Aí eu fiquei lá orando, a bispa estava lá, ela viu, orei. Falei, o dedão está parado mesmo. Aí eu pensei, eu acho que é porque está com véu, né? Vamos tirar o véu. Tirou o véu e estava lá o dedão paradão lá do pé, né? Gente, aí depois que eu vim embora, derrotado, me sentindo a última das criaturas da terra, aí eu pensei, gente, eu não acreditei. Se eu tivesse acreditado, eu teria tirado os buchos de algodão do nariz dele. Como é que ele ia respirar se estava tampado o nariz dele? Né? Faltou fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a culpa não foi de Deus, a culpa é minha. Jesus falou que você pode fazer tudo o que você crê. Se você não duvidar, vai acontecer, porque o teu Deus é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Grande é o Shaddai. Então, para a gente encerrar aqui, porque o tempo não permite a gente continuar, queria perguntar para você, o que você precisa que aconteça na sua vida, que é bastante improvável? O que você tem que ver acontecer na sua vida para você ser feliz, e você acha que é difícil demais? Bispo, eu tenho uma parada aí que é complicada demais, muito complicado. Vou falar para você, é por isso que a gente está começando boca no pó. Vai acontecer em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Recebe? O que você tem que fazer é ser diferente.
Sabe, você tem que surpreender. Deus está até acostumado com o jeito de você ser. Já viu? Quando o marido conhece a esposa conhece o marido, a namorada conhece o namorado, o amigo conhece o amigo, tudo normal, tudo natural. É o que se espera. Até as suas orações, Senhor, tudo a mesma coisa. Parece uma ladainha, parece aquelas rezas que a pessoa fica assim, né? Não muda nada. E Deus fica ali ouvindo, já estou acostumado a ouvir essa ladainha aí. Agora, quando você faz uma oração engrenada, você sabe o que é uma oração engrenada? Você sabe? É uma oração ousada. É uma oração que você diz alguma coisa que você não está acostumado a dizer. Eu me lembro quando eu subi o monte a primeira vez para orar, o pastor que estava do meu lado, que eu voltei para Jesus por causa dele, ele orou ao Senhor, falou, Senhor, ou o Senhor me permite ganhar almas, ou me fulmina. Ou o Senhor me deixa fazer a obra, ou o Senhor tira a minha vida. Eu falei, nossa, o que é isso, rapaz? Que eu era metodista, acostumado com a igreja tradicional, que não acontece nada diferente. Eu falei assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Senhor, é agora, eu quero fogo na minha vida, eu quero ganhar almas, eu quero que aconteça isso, ou então tira a minha vida, eu quero morrer, se não for para fazer a tua obra. Aí eu fiquei pensando, como Deus agiria naquele caso? Deus deve ter dito, rapaz, espera aí, Deus levanta até do trono para ouvir, que oração é essa? Sabe, quando você diz para Deus, Senhor, eu não sei nada, eu quero nesse momento quebrantar o meu coração, eu não quero mais achar que eu sei nada, eu me esvazio de mim, Senhor, eu quero me entregar, eu quero viver para Ti, eu quero ficar longe do pecado, eu quero ter a minha mente focada no Senhor, eu quero viver pela fé, eu quero fazer a Tua obra, eu quero ganhar almas, eu quero crescer na fé. Ó Deus, se não for assim, tira a minha vida. Sabe, quando você começa a falar algo que agrada a Deus, Deus começa, opa, até Satanás sai correndo, e Deus começa a olhar para você de outra forma. E eu quero dizer para você, sabe, que o teu bispo, os teus pastores estão inflamados, porque o Espírito Santo está nos inflamando. E eu vou dizer uma coisa, a gente está começando a orar hoje dia 9, não é isso? Dia 9? Hoje nós estamos começando o Boca no Pó. E qual é a tônica desse mover? É dependência de Deus. Para fazer o que é natural, a gente vai lá e faz. Para fazer o que é normal, você vai lá e faz. Para ser quem você é, você já é. Né, pastor Tiago? Não há novidade nenhuma nisso. Se você continuar agindo da mesma forma, sendo a mesma pessoa, você vai ter os mesmos resultados, porque isso é normal. Você plantou, você está colhendo o que você plantou, e vai continuar assim. Mas o que a gente quer é sair do natural e entrar no universo do sobrenatural. O sobrenatural. Tem que acontecer algo sobrenatural, que vai além, algo que vai além, algo que vai impactar a sua vida, algo que vai mudar as suas finanças, algo que vai impactar a sua família. Mas a minha família não quer saber de Jesus. Não quer saber porque está faltando fogo lá. A hora que o fogo descer lá, todo mundo vai se prostrar, porque está na palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A palavra vai se cumprir, diga glória a Deus. Se você está endividado, com o nome sujo, não tenha vergonha não tenha vergonha. Hoje, a maioria das pessoas que muitas vezes você conhece, tem o nome sujo no SPC, entendeu? Ninguém fala nada, porque as pessoas publicam nas redes sociais só as coisas bonitinhas, quando vão para um restaurante, quando vão para um restaurante mais chique, bota um prato na mesa, aí aparece no Instagram, né, bonitinho. Agora, quem está devendo não vai colocar, gente, estou com o nome sujo no SPC, no Ceará, ninguém coloca isso, claro. Não fica triste não, mas você não pode aceitar isso, porque o teu Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Você vai mudar essa situação. E é isso que eu estou aqui sendo um profeta para dizer para você. A palavra do Senhor diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estou chamando você para tomar posse da vitória. Eu estou chamando você e dizendo: olha, Deus disse que vai estar com você. Deus disse que ia colocar anjos a teu respeito. Deus disse que te deu o poder e a autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões.
Deus disse que se você colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Recebe essa palavra aí, meu irmão, recebe aí. O que você não pode é ser um religioso que vem para a igreja e volta e não acontece nada. E entra uma semana, entra 2 semanas, 1 mês, 1 ano e não muda nada. E continua tudo do mesmo jeito. Não, isso não vai ser assim. Até o final do Boca do Pó, a sua vida vai ter um novo sentido. Você recebe essa palavra? Só não vai mudar se você não mudar nada. Domingo que vem você não está aqui mais. Ah, eu fui naquele dia só. Não, nós vamos estar aqui 5 domingos. 5 domingos. 5 domingos. Levanta a mão assim, levanta. Quantos dedos tem na sua mão? 5, né? 5 domingos a gente vai estar aqui orando, buscando, clamando, recebendo a palavra de fé. 4 semanas a gente vai orar nas células, vai orar para todo lado. Deus vai dar essa resposta em nome do Senhor, porque Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Jeová Jirê, Ele é Deus conosco. Diga: louvado seja o Senhor. Seu desafio pode ser desse tamanho para você, olha, mas para Deus não é nada. Um assopro de Deus e tudo cai por terra e a sua vitória vem. Amém?